Olá, que bom ter a sua companhia aqui no Juris 360 Lab. A nossa ideia é analisar juntos, os pontos mais importantes de julgados recentes do STF. Tudo direto do informativo 1171. É um jeito rápido de ficar por dentro das decisões que realmente fazem diferença. Hoje a gente foca em 4 temas. Primeiro, a ADI 3.816, lá do Espírito Santo, isenção de pedágio, separação de poderes, essa discussão. Depois, o tema 1194, de repercussão geral, AR 1352 e 872, de Santa Catarina. Esse é sobre dano ambiental e imprescritibilidade. Vamos olhar mais de perto esse aqui. Temos também a ADI 5.043, do DF, sobre competência para investigação criminal. Quem pode investigar, né? E, por último, a ADI 4570, do Paraná. Limites para emendas parlamentares que aumentam despesa. Bom, vamos lá então. Começando pela ADI 3.816. Tinha essa lei do Espírito Santo, isentava pedágio para veículos de pessoas com deficiência. Uma medida importante, parece. Mas aí a lei deu um prazo para o governo regulamentar. Exato. E foi aí que surgiu a questão constitucional. O STF até manteve a isenção, considerou uma política afirmativa válida, né? Não entrou no mérito do equilíbrio financeiro naquele momento, mas o problema foi o artigo que dava prazo para o executivo regulamentar. Isso, segundo o Supremo, viola a separação de poderes, o artigo 2º da Constituição. Ah, entendi. O legislativo cria a lei, mas não pode, impor o ritmo para o executivo regulamentar. Foi unânime, só esse artigo do prazo caiu. Interessante isso. Valida a política, mas barra a interferência no tempo do executivo. Bom, e o tema 1194? Esse parece bem impactante mesmo. A prescrição na execução de sentença por dano ambiental. Quer dizer, a pessoa é condenada a reparar, mas se o tempo passar, ela se livra. É isso. Não. A resposta do STF foi um não bem claro. Unânime também. A tese é imprescritível a pretensão executória na execução de reparação de dano ambiental. E olha, mesmo que depois vire indenização por perdas e danos, Uau! Imprescritível mesmo. sim, o direito de cobrar o cumprimento da sentença de reparar o ambiente não se perde com o tempo. O fundamento é o artigo 225 da Constituição. Meio ambiente como direito fundamental, transgeracional, né? O STF já tinha dito isso para ação de conhecimento, no tema 999. Agora estendeu para execução. E nem a prescrição intercorrente, aquela que acontece se o processo fica parado. Nem ela. Na esfera civil, para dano ambiental, a imprescritibilidade é total. Mesmo que a obrigação vire dinheiro, indenização, a cobrança não prescreve. A ideia é que a proteção constitucional ao ambiente não pode ser diminuída pela passagem do tempo na execução, sabe? Muito forte essa decisão. Ok, saindo do ambiental, indo para investigação. ADI 5.043, a Lei 12.830 deu exclusividade para o delegado investigar? Não. O STF disse que não. De novo, unânime. A lei de 2013, ela organiza a carreira, as funções do delegado, ok. Mas não dá monopólio da investigação criminal para a Polícia Judiciária. O Ministério Público pode investigar, artigo 129 da Constituição, as CPIs também, artigo 58, e outros órgãos, né? COAF, Receita, Banco Central. O próprio Código de Processo Penal já falava disso. Então, a polícia não tem monopólio. O monopólio, vamos dizer assim, é na condução do inquérito policial formal, mas a investigação em sentido amplo pode ser feita por outros também. Faz sentido. Um sistema com vários atores, né? Para controle e eficiência. E para fechar, a ADI 4.570. Processo legislativo de novo. Isso, o Tribunal de Contas do Paraná propôs um reajuste para os seus servidores. Aí na Assembleia Legislativa, um deputado meteu a emenda. E qual era a emenda? Estendia o mesmo reajuste para os servidores da própria Assembleia Legislativa. O STF barrou. Mas por quê? O parlamento não pode emendar projetos? Pode, mas tem regra. Em projeto de iniciativa reservada como esse do TCE, a emenda parlamentar tem que ter duas coisas. Primeiro, pertinência temática.
tem que ter a ver com o assunto original. Segundo, não pode aumentar despesa que não estava prevista. Artigo 63 da Constituição. E a emenda falhou nisso? Nos dois pontos. Falou de servidores de outro órgão, fugiu do tema e, claro, causou aumento de despesa não previsto. Violou também as regras de iniciativa para fixar a remuneração de servidor. Entendido. Então, para resumir o que a gente viu hoje, o STF reforçou a separação de poderes, né? Legislativo não impõe prazo para o executivo regulamentar, consolidou muita proteção ambiental, reparação imprescritível até na execução, impactante. Confirmou que vários órgãos podem investigar crimes, não só a polícia, e reafirmou os limites para emenda parlamentar em projeto de iniciativa reservada, principalmente sobre aumento de gasto. Exato. E sobre a imprescritibilidade ambiental, fica uma reflexão, né? A base é a natureza fundamental do direito ao meio ambiente. Será que essa lógica poderia ser usada para questionar a prescrição em outras áreas? Direitos fundamentais parecidos, tipo direitos da personalidade existenciais? É um ótimo ponto para a gente pensar. Agradecemos muito a companhia nesta análise. Nos veremos no próximo bloco. Olá! Bem-vindos a mais uma conversa aqui no nosso espaço de análise. Olá! Hoje, a gente vai olhar mais de perto o informativo 1171 do STF, aquele divulgado em 7 de abril de 2025. Isso, tem coisa importante lá. Tem sim. Vamos focar em 3 temas que o plenário decidiu e que mexem com a estrutura federativa. Licenciamento ambiental lá na Bahia, envolvendo Mata Atlântica e Zona Costeira. Depois, honorários advocatícios versus créditos tributários. Quem vem primeiro? Uma briga boa é essa. E, por fim, aquelas taxas estaduais, tipo taxa de incêndio, vistoria, certidão. O STF deu uma geral nisso. Exato. Vamos ver o que ficou decidido. Ok, então vamos começar a desembrulhar essas decisões. Começando pela ADI 7007, da Bahia. Certo. A ação questionava os artigos da Lei Ambiental Baiana, né, que permitiam aos municípios licenciar na zona costeira e autorizar corte de Mata Atlântica em área urbana. O que pegou aí para o STF? Olha, o ponto central foi mesmo a competência legislativa. A Constituição Federal, lá no artigo 24, diz que a União edita normas gerais sobre meio ambiente. Normas gerais, ok. E o STF entendeu que a lei da Bahia foi além disso. Ela criou regras próprias muito específicas e permissivas para áreas que são super sensíveis, sabe? Entendi. E como isso funcionava na prática? Basicamente, a lei estadual dizia que um município, se tivesse um conselho ambiental, já podia, tipo assim, liberar licenciamento na costa e até corte de Mata Atlântica, não importando o estágio de regeneração. Nossa! Isso parece ir contra as leis federais, né? Exatamente. Contrariava a Lei Complementar 140, que organiza a cooperação entre União, estados e municípios na área ambiental, e também a Lei da Mata Atlântica, que é bem restritiva. Ou seja, na prática, acabava fragilizando a proteção ambiental nessas áreas. Isso. O STF viu aí uma violação dos princípios da prevenção, da precaução e, claro, da vedação ao retrocesso ambiental. Uma decisão importante para a gestão compartilhada do meio ambiente. Com certeza. Agora, mudando de assunto, mas ainda nessa tensão federalismo, vamos para o tema 1220, RE 1.326.559. Honorários. Isso. A pergunta era direta. Honorários de advogado têm preferência sobre crédito tributário na hora do pagamento? E a resposta do STF foi sim, tem preferência. A tese fixada deixou isso claro. Pode repetir a tese pra gente? Honorários de advogado têm preferência sobre poder executivo das cooperações judiciárias. Claro. Ficou assim. É formalmente constitucional o inciso 14 do artigo 85 do Código de Processo Civil, no que diz respeito à preferência dos honorários advocatícios, inclusive contratuais, em relação ao crédito tributário, considerando-se o teor do artigo 186 do CTN. Mas aí tem um detalhe que gera dúvida, né? O Código Tributário Nacional, o CTN, que é lei complementar, define a ordem de preferência. Como o CPC, que é lei ordinária, pôde mudar isso? Não invadiu a reserva de lei complementar? Essa é a grande discussão. Mas a maioria no STF entendeu que não houve invasão.
O argumento principal foi que o próprio CTN, lá no artigo 186, já trazia exceções à preferência do fisco. Ah, tipo os créditos trabalhistas? Exato. Os créditos trabalhistas já furavam a fila do fisco. Aí o STF disse, olha, os honorários, sejam os da sucumbência, os contratuais ou aqueles arbitrados pelo juiz, eles têm natureza alimentar. Alimentar quer dizer essencial para a subsistência. Isso, assim como o salário do trabalhador. Então, por terem essa natureza alimentar, eles se equiparam aos créditos trabalhistas. O CPC, então, só teria explicitado essa característica e a consequência disso, que é a preferência. Não seria uma regra tributária nova que precisasse de lei complementar. Entendi. Faz sentido a linha de raciocínio. Na prática, então, num processo de execução, falência, o advogado recebe antes do governo cobrar o imposto. Exatamente isso. Muda a ordem de prioridade nos pagamentos. Impacto grande. Bom, e para fechar, temos o tema 1282. Esse juntou um recurso extraordinário e 2 ADPFs para tratar de taxas estaduais. Isso, um pacotão de taxas. E com decisões diferentes para cada uma. Como ficou então? Começando pela famosa taxa de incêndio. O STF considerou constitucional. O raciocínio foi que o serviço dos bombeiros, prevenção, combate a incêndio, salvamento, ele é específico e divisível. Específico e divisível. O que isso quer dizer? Quer dizer que dá para identificar quem se beneficia do serviço, né? Tipo o dono do imóvel. E dá para medir o serviço, mesmo que seja pela possibilidade de usar a utilização potencial. Isso se encaixa nos requisitos da Constituição para poder cobrar taxa. E a competência do Estado manter os bombeiros. Ok, taxa de incêndio válida. Mas aí teve a taxa de vistoria de veículo lá de Pernambuco, cobrada pelos bombeiros também, e essa foi inconstitucional. Por quê? Aí a chave foi outra. Competência para legislar. O STF entendeu que vistoria de equipamento anti-incêndio em carro é assunto de trânsito e transporte. Ah, e trânsito é a União. Exato. Competência privativa da União, artigo 22 da Constituição. O Código de Trânsito Brasileiro já diz quem faz e como faz vistoria. O Estado de Pernambuco, ao criar essa taxa e mandar o bombeiro fazer a vistoria, invadiu a área da União. Entendi a diferença. E a última taxa desse bloco, a de certidão, no Rio? Essa também foi considerada inconstitucional a cobrança, mas só quando a certidão for para defender direitos ou esclarecer situação pessoal. Por quê? Por causa de uma garantia fundamental. A Constituição, no artigo 5º, garante a gratuidade dessas certidões específicas. Então não é nem questão de competência, é um direito fundamental mesmo. O STF fez uma interpretação conforme para a lei do Rio não violar essa gratuidade. E teve modulação de efeitos nessas duas últimas, né? Nas ADPFs. Teve, sim. Importante isso. A decisão de inconstitucionalidade para a taxa de vistoria de Pernambuco e para a taxa de certidão do Rio só vale da publicação da ata do julgamento para frente. Para não criar um caos com o passado, né? Salvo quem já tinha entrado na justiça ou não tinha pago ainda. Exatamente. Para garantir uma certa segurança jurídica. Bom, então resumindo o que vimos hoje. Na Bahia, a regra federal ambiental prevaleceu sobre a estadual. Nos honorários, o STF reconheceu a natureza alimentar e deu preferência sobre tributos. E nas taxas, vimos os limites constitucionais. Serviço tem que ser específico e divisível, não pode invadir competência da União e nem ferir direito fundamental. É uma fotografia interessante, né? Essas decisões mostram bem essa dança complexa do nosso federalismo. Como equilibrar a autonomia dos estados para legislar, para tributar, com as normas gerais da União e as garantias da Constituição. É uma tensão constante, né, que o STF vive tentando calibrar. Exatamente. É uma questão que não se esgota, sempre volta em novos casos. Uma reflexão importante para a gente continuar acompanhando. Com isso, fechamos nossa análise de hoje. Obrigado pela companhia. Valeu. Até a próxima.